Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live EBC, Escola Bíblica em Casa. Eu sou a tia Sirlene, muito prazer, e eu quero saber quem está acompanhando a gente aí de casa, hein? Coloque o seu nome aí nos comentários. Eu, tia Sirlene, eu tenho tantos anos. As crianças lá da nossa igreja, da Igreja Batista Parque Sueli, marca a sua presença lá no grupo do WhatsApp, hein? Coloca assim, tô aqui, tia Sirlene, fulano presente. Tá bom? A gente quer saber quem está acompanhando a gente aí. Compartilha esse vídeo, curte para ajudar a gente a divulgar a palavra de Deus para mais crianças ainda. E se inscreva também no nosso canal, tá bom? Da Igreja Batista Parque Sueli. Nós vamos agora, crianças, falar com Deus. E eu trouxe aqui o meu amiguinho, olha. Olha aqui meu amiguinho. Ele vai ajudar a gente a falar com Deus. O que é oração? Oração é falar com Deus. E quando a gente fala com Deus, para ajudar a gente a se concentrar, ter o nosso pensamento só em Deus, tem uma postura que vai nos ajudar, que é juntar as mãozinhas, tá? E fechar os olhinhos. Olha, igual meu amiguinho aqui, ó. Fechou os olhinhos. Então a gente vai fazer isso. E você pode repetir junto com a tia Sirlene, tá bom? Junta a mãozinha e fecha os olhinhos. Repete assim com a tia Sirlene. Querido Deus, muito obrigado por esse dia. Abençoa a nossa live, a minha vida e de toda a minha família. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora a gente vai cantar um cântico de boas-vindas. Enquanto isso, vai chamando a criançada para participar, hein? Bem-vindos, são boas-vindas pra vocês. Aleluia, boas-vindas. Você pode apertar a mão de quem está do seu lado. Venham outra vez. Pode dar um abraço também. Bem-vindos, são boas-vindas pra vocês. Aleluia, boas-vindas. Bem-vindos, sim. Venham outra vez. Chamou a criançada para participar com a gente da nossa live? Ah, isso aí. Vai chamando e o pessoal vai chegando e vai colocando aí a sua presença aí, hein? O seu nome. Tô aqui, tia Sirlene. Põe a sua idade aí também. Você já ouviu alguém falar assim? Fulano hoje está com a cabeça no mundo da lua. Ou então, fulano, tá pensativo hoje, hein? Aí fica com uma carinha assim, ó. Pensando na vida. Você já ficou assim? Já viu alguém também ficar assim? Pensativo. Pois é, o nosso versículo de hoje, ele fala justamente sobre o que devemos ficar pensando. E está, olha, aqui na Bíblia. A Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. E o versículo diz assim, olha, está em Filipenses 4:8. Tudo o que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Esse versículo que a tia trouxe aqui, ele está aqui, olha, na Bíblia, e a Bíblia tem duas grandes divisões. Quem é que sabe aí em casa? Quem está aí de casa fala para mim. É o quê? Ah, o Antigo Testamento
e o Novo Testamento. Isso mesmo. E o nosso versículo está na parte do Novo Testamento. Filipenses, que é o endereço, é uma carta. Capítulo 4, versículo 8. Capítulo 4 é sempre o número maior e o versículo 8 é um número menor. A tia trouxe aqui, olha, no cartaz, para ficar mais fácil para você acompanhar comigo. Então vamos ler mais uma vez? Diz assim, ó: tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4, 8. Esse versículo aqui quer dizer que nós devemos pensar em coisas que agradam ao nosso Deus. Coisas boas. Então, olha, quando você tem pensamentos assim, olha, em coisas que são verdadeiras, que são corretas, puras, ou seja, sem pecado, amável, sempre amando o seu próximo, pensando o bem. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo aquilo que você pensa determina o que você sente. E o que você sente determina o que você faz. Então, se você pensar somente coisas boas, você vai sentir o que é bom e vai fazer também aquilo que é bom e agradável a Deus. Agora, quando você fica só pensando coisas ruins, que a Bíblia diz que é pecado, você vai sentir e vai fazer aquilo que desagrada a Deus. Então, nosso versículo fala sobre isso. Você, menino, que já creu em Jesus como seu Salvador, para que você tenha bons pensamentos, como diz aqui, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, você precisa fazer o quê? Observar aquilo que você está lendo, aquilo que você está vendo e pensa, será que isso agrada a Deus? Ah, então isso aqui eu não quero ver não. E aí você deve estar fazendo o quê? Lendo a Bíblia. Aquilo agrada ao meu Deus? Então é digno de louvor. Pensem nessas coisas. E você, menina ou menino que ainda não creu em Jesus como seu Salvador, de repente você não está conseguindo ter bons pensamentos, fica com pensamentos ruins na sua cabeça, fica sentindo coisas tristes no seu coração. Jesus pode te ajudar a ter bons pensamentos quando você crer nele como seu Senhor e Salvador. Então hoje você vai aprender como você pode crer em Jesus para ter bons pensamentos. Ele vai te ajudar. Vamos repetir mais uma vez o nosso versículo. Vamos ler com a tia Sirlene? O endereço é Filipenses 4, 8. Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4, 8. Agora eu quero que você faça o seguinte. Quando chegar aqui na palavra amável, você vai colocar a mão no seu coração, tá bom? Então, olha, quando chegar aqui na palavra amável, você põe a mão no seu coração. Vamos repetir? Filipenses 4, 8. Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4, 8. Agora na palavra verdadeiro você vai fazer assim, ó, joinha com as duas mãos, tá bom? Vamos ao endereço. Filipenses 4, 8.
tudo o que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Agora a gente vai juntar os dois gestos, verdadeiro e amável. Aí você vai fazer o gesto, tá bom? Vamos lá? Filipenses 4:8. Tudo o que for nobre, correto, puro, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Muito bem, crianças, muito bem. Agora, tem uma música que eu quero colocar para você, que é uma brincadeira. E aí eu quero que você faça aí de casa, tá bom? Só um minutinho, hein? Vamos fazer agora, criançada, Vamos lá? uma Vamos fazer estátua com a diferente. Vamos lá, criançada. Levanta, 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 ver, hein? levanta, 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 É a levanta, brincadeira da levanta. estátua diferente. Pula, 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 pulou. Dança, 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 dançou. Ronda, ronda, Vai, roda ronda, aí. ronda, 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 rodou. E agora? Eu quero ver uma estátua diferente, uma estátua inteligente. Pula, 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 Quero ver pula, vocês, pula, hein? pula, 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 pulou. Eu quero ver quem é que constrói O quê? uma estátua de super-herói. Ronda, 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 que legal. Eu quero ver agora uma estátua de animal. Pula, 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 pula. Eu quero ver agora uma estátua bonita, Quero parecendo ver agora, hein? capa de revista. Dança, 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 Dançou. dança, criançada. Quero ver agora uma estátua engraçada. Pula, 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 sai do chão. Eu quero ver uma estátua fazendo um coração. Dança, 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 Quero ver, dança, hein? dança, dança. Eu quero ver agora uma estátua sorrindo, uma estátua que parece estar dormindo. Agora eu quero ver toda a criançada deitando, ficando no maior silêncio. Acorda, 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 acordou. Acorda! Pula, 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 estátua. Dança, 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 estátua. Ronda, 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 Roda ronda, aí. ronda, 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 estátua. Mão na cabeça, mão nas orelhas, mão nas bochechas, mão no nariz, bom. Mão na barriga, mão no joelho, estátua. Batendo o pé no chão, palma com a mão, 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 estátua. Pula, pula, pula,
ficar sem se mexer. Dança, 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 pula, pula, pula. Quem é que tá Roda, conseguindo aí? roda, roda, pede pra parar, parou. Pede pra sentar, sentou. Nossa brincadeira acabou. Ah, agora todo mundo sentadinho aí. Hoje todo mundo praticamente teve que mudar a sua rotina, o seu dia a dia. As pessoas estão mais conectadas, não é? Você mesmo agora está conectado aqui com a gente. Você deve estar assistindo aí a nossa live do celular ou do computador. A tia falou também da escola, não foi? Você deve estar estudando online porque ainda não pode ir à escola. Os cultos estão sendo transmitidos online, reuniões. Algumas coisas estão voltando ao seu normal. Outras precisam ainda de um certo cuidado, né, com as pessoas. Por isso que a gente fica de casa, você aí na sua casa e se falando através de vídeos. Mas todo mundo hoje, a maioria está conectado através de um celular ou de um computador. As vendas aumentaram muito de smartphone, de computador, mas ainda tem gente que não tem acesso a essas coisas. Não tem um computador bom ou um celular novinho. Mas eu quero falar para você de um computador diferente. Eu acho que esse aí todo mundo tem acesso a esse computador. Vamos ver que computador é esse? Esse aqui, olha, é o André e esse aqui é o Clóvis, o amigo dele. E eles estavam indo para a escola, conversando sobre as coisas, sobre o futebol no outro dia. E aí, Clóvis virou para o seu amigo André e falou assim: por que você não deu um soco na cara do Luiz ontem lá no futebol? Sabe o que tinha acontecido, crianças? Lá no futebol, André estava correndo e sem querer se chocou com um outro menino, que era o Luiz. E aí ele caiu no chão e já levantou revidando para poder brigar com o André. Mas André, ele não estava reagindo, ele não queria brigar. E agora Clóvis estava perguntando: por que você não deu um soco na cara daquele menino? Mas logo eles chegaram na escola e Clóvis esqueceu da pergunta. Mas André ficou pensando na pergunta que o seu amigo fez. Quando eles chegaram na escola, era aula de ciências e eles adoravam a aula de ciências. Eles achavam muito divertido, o professor era muito criativo e eles estavam aprendendo, crianças, sobre o cérebro. É verdade, olha aqui. E aí o professor falou assim: eu quero saber quem é que sabe quantos quilos pesam o cérebro humano. Ih, será que as crianças de casa sabem? Mas teve alguém que levantou e falou: 1,5 kg, professor. Sabe por que eles responderam assim? Porque numa outra aula, o professor levou uma balança com 2 pratos. Em um dos pratos ele colocou lá um peso e no outro ele pediu que 2 alunos fossem colocando amendoins. E aí até que os pratos ficaram equilibrados.
E o professor falou que tinha 1,5 kg de amendoim. Então, as crianças não se esqueceram dessa aula, porque depois todo mundo comeu lá os amendoins. Eles se divertiram muito com essa aula. E o professor continuou perguntando também: qual é o nome da ciência que estuda o cérebro? Ai, que pergunta! Mas teve uma criança que falou: neurologia. Muito bem, disse o professor. E ele perguntou mais ainda: quais são os principais alimentos do cérebro? Aí um menino respondeu o seguinte: oxigênio e açúcar, professor. Isso mesmo, mas qual é o nome científico para o açúcar? Mas teve uma criança que falou assim: glicose, professor. Isso! E eles estavam acertando tudinho. Aí o professor falou assim: por que vocês estão acertando todas essas perguntas? Quem sabe me dizer? Aí teve uma criança que falou: ué, o senhor ensinou isso na outra aula. Uma outra criança falou: ah, eu li mais sobre isso no livro. E então o professor disse: tudo isso é verdade, mas não é a resposta que eu quero. O pessoal ficou assim, surpreso. Então ele falou: vocês foram programados para falar o que eu queria. O quê, professor? O senhor quer dizer que a gente é como um computador? Aí que o pessoal ficou mais curioso ainda. Isso mesmo, vocês foram programados para responder o que eu queria, por quê? Olha aqui, crianças. O cérebro humano é como um computador. As crianças fizeram assim, ó. Oh! Igual você aí de casa. É mesmo? Então o professor continuou explicando. Sim, olha, o computador, quando ele vem de fábrica, a gente tem que ligar ele e ele não vai fazer nada se eu não instalar os programas, gravar as coisas nele, e ele só vai fazer o que eu quero. E sabe, as coisas ficam armazenadas na memória do computador. E você que tem um computador aqui, que é o nosso cérebro, ele também armazena as informações nas milhares de células que tem dentro do nosso cérebro, que se chamam neurônios. As crianças ficaram assim, ó. Oh! E ele continuou: crianças, um cérebro humano tem no mínimo 10 milhões de neurônios, podendo chegar até muito mais, uns 100 milhões de neurônios. E as crianças ficaram assim, ó. Agora, se eu perguntar para vocês quantas células tem um cérebro humano, o que vocês vão responder? Viu? Porque vocês acabaram de gravar essa informação. 10 bilhões! Então o professor continuou falando, olha, sobre as funções do computador. Tem os programas que a gente pode estar digitando, você pode apagar, se você não gostar, você pode mudar o tipo da letra, você pode acessar a internet, tudo que você já sabe, não é verdade? Tudo que você já conhece de computador. Às vezes as crianças nem precisam fazer um curso de informática que existe para as pessoas aprenderem a manusear o computador, os seus programas. Ela já sai fazendo. As crianças são muito espertas. Mas ele falou assim: se eu puxar a tomada do meu notebook, ele vai continuar ligado? Sim, vai. Por quê? Porque ele tem uma bateria. Mas o computador lá de casa, se eu puxar a tomada, pode ser que ele desligue, não é?
Mas, crianças, o nosso cérebro, ele vai nos lembrar que a gente não pode desligar ele. A gente fica pensando nas coisas que aprendemos durante o dia, que ouvimos, que vemos. Então, olha, Clóvis ficou pensando em tudo que ele havia aprendido. Que coisa incrível! É o nosso cérebro, ele é um computador, um verdadeiro computador. E sabe, crianças, ele lembrou também que lá na escola bíblica dominical, ele aprendeu que Deus sabe tudo. Ninguém programou Deus. Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. É verdade. Deus, crianças, ele é o criador de todas as coisas. Foi Deus quem fez a mim e fez você também. E ele nos ama muito. A Bíblia vai nos dizer em Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei. Deus, ele te ama muito e ele conhece tudo sobre você. Ele sabe tudo sobre você e ele sabe até mesmo o que você pensa. Deus conhece o seu e o meu pecado. Pecado, crianças, são aquelas coisas que a gente pensa, fala ou faz que não agrada a Deus. Não tem como você deletar o seu pecado. O castigo para o pecado é ficar longe de Deus, separado de Deus. Mas Deus não quer que você fique separado dele, longe dele. Por isso que ele enviou Jesus, o Filho perfeito de Deus. Deus enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. Jesus, ele foi preso na cruz, prenderam Jesus na cruz. E o que saiu de suas mãos? Sangue. Jesus derramou o seu sangue. E ele então morreu. Mas a Bíblia também nos diz que no terceiro dia, Jesus o quê? Ele ressuscitou. É verdade, Jesus ressuscitou. E todo aquele que crer em Jesus como seu Salvador tem os seus pecados perdoados. É como se Deus deletasse, apagasse o pecado do nosso coração. Mas é necessário crer em Jesus para que os seus pecados sejam perdoados. Então, André ele estava justamente pensando sobre isso. Enquanto o professor estava ali, olha, falando sobre o computador, a cabecinha dele, foi lá na escola bíblica dominical sobre como Deus sabe todas as coisas. Ninguém programou a Deus. Deus sabe tudo, Deus vê tudo, Ele está em todos os lugares. Nossa, Deus é incrível e fez o nosso cérebro também incrível para pensar em todas essas coisas e aprender tudo isso sobre o nosso Deus. O professor continuou, crianças, falando. E ele escreveu assim no quadro, olha: tudo que você pensa determina aquilo que você sente. Tudo que você sente determina aquilo que você faz. O seu computador aqui, ele grava muitas coisas nas células, nos neurônios. Então, o que você está vendo na televisão, o que você está vendo nos joguinhos, as músicas que você está ouvindo, com quem você está conversando. Então, a sua cabecinha, o seu cérebro guarda essas informações
E aí você fica pensando naquilo. Se você ficar vendo coisas ruins, assistindo coisas ruins, participando de coisas ruins, pensando em coisas ruins, você no final vai acabar fazendo o que é ruim, que a Bíblia diz que é pecado. Mas se você fica pensando em coisas boas, como por exemplo, ler mais a Bíblia, louvar, obedecer papai e mamãe, fazer o bem, mostrar que você é diferente, aquilo que você assiste na televisão, aquilo que você faz, então o que você, olha, pensa, aquilo que está gravado aqui, determina o que você sente, e o que você sente determina o que você faz. Vamos pensar numa coisa. Esse aqui, crianças, é Judas Iscariote. Vamos ver se você consegue buscar lá na sua memória, gravado lá na célulazinha lá do seu cérebro, quem era esse homem? Você lembra? Ele tinha maus pensamentos. Ele pensava assim: se eu entregar Jesus, eles vão me dar um bom dinheiro. E aí você já sabe o que aconteceu no final. Aquilo que ele ficou pensando, ele acabou fazendo. Ele entregou Jesus. Foi aí que Jesus então foi preso. Lembra disso? Então, olha, ele tinha pensamentos ruins. Mas e do contrário, tia Sirlene? Eu tenho outro exemplo aqui, olha. Esse aqui, você sabe quem é? Quem sabe quem é esse personagem aqui? Lembrou? O nome dele é José. Você lembra da história de José? Você consegue buscar gravado lá na sua memória sobre José? Lembra que os irmãos dele não gostavam dele, venderam ele. Que mais? Você lembra o que aconteceu? Ele foi preso injustamente. Nossa, quanta coisa aconteceu com José. E na situação dele, se você estivesse na pele dele, que tipo de pensamentos você iria ter? Mas só que José, ele tinha os seguintes pensamentos assim. Eu imagino que ele ficava falando assim: Deus vai me ajudar a fazer o que é certo. Ou então, eu sei que está tudo dando errado comigo, mas está comigo. Deus está aqui. E aí no final você viu o que aconteceu com José. Lembra? José então pôde ajudar a sua família. A vida dele mudou. Lembra daquelas 3 palavras? Olha, tudo que você pensa determina o que você sente. Tudo que você sente determina o que você faz. Isso mesmo, crianças. Então, você menino, você menina, o que você está assistindo aí em casa? O que você está olhando no celular? Isso é bom? Isso agrada a Deus? Você está tendo bons pensamentos ou maus pensamentos? Bem, você precisa fazer o quê? Buscar aquilo que agrada a Deus. Então, olha, agora André, ele voltou o seu pensamento para a aula e aí ele lembrou: já sei, agora eu posso responder ao meu amigo por que eu não bati naquele menino lá no futebol quando ele me derrubou e veio para cima de mim. Sabe, ele estava muito feliz, por quê? Porque ele estava sempre cultivando aqui, olha, na sua mente e no seu coração, coisas boas, como por exemplo, devo amar o meu próximo, devo perdoar os meus amigos, como Jesus me perdoou. E ele queria que os seus amigos conhecessem
o verdadeiro amigo que ele tinha, que é quem? Jesus. Então você, menino, você, menina, tem usado muito bem o seu computador? Tem? Então olha, se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, leia mais a Bíblia, grave os versículos, memorize os versículos, porque isso vai te ajudar a ter bons pensamentos. E aí você vai sentir e fazer aquilo que agrada a Deus. Mas você, menino, você, menina, que não consegue ter esses bons pensamentos, de repente você está vendo coisas erradas, ou fazendo, pensando coisas ruins, tristes. Olha, peça a Jesus para te ajudar. A primeira coisa que você precisa pedir é que Ele perdoe os seus pecados. Você precisa crer em Jesus como seu Salvador, sabe? E aí quando você crer, Ele vai te dar forças para ter bons pensamentos, para dizer não para essas coisas que desagradam a Deus. A Bíblia nos diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Crer é quando você acredita que o Senhor Jesus morreu na cruz por você e ressuscitou ao terceiro dia. E aí quando você reconhece que você é pecador, quando você acredita no que o Senhor Jesus fez por você, Ele promete que Ele vai o quê? Te salvar. Salvar de ficar longe dele, salvar de ser castigado por causa dos seus pecados. Então, você quer crer em Jesus para ser salvo? Se você quiser, você pode fazer esta oração com a tia Sirlene. Ore assim comigo aí da sua casa. Ore assim comigo. Querido Deus, eu sei que sou pecador. Eu reconheço isso. E eu te peço, venha morar no meu coração. Seja o meu Salvador. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Olha, se você orou crendo em Jesus para ser o seu Salvador, eu quero que você fala comigo, comenta aí nos comentários aí, entre em contato com a gente no nosso canal, ou então lá no Facebook da igreja. Se você quiser conhecer mais sobre a palavra de Deus, a gente pode fazer isso chegar até você, tá bom? E você, menino, você, menina que já creu em Jesus como seu Salvador, olha, não se esqueça. Aquilo que você pensa determina o que você sente, aquilo que você sente determina o que você faz. Então, olha, mostre para as pessoas que você é um menino diferente, que você é uma menina diferente, porque você tem Jesus no seu coração. Leia mais a Bíblia, cante louvores ao Senhor, e aí você vai estar mostrando para todo mundo o que é ser um menino e uma menina de Deus. E assim muitas pessoas vão querer conhecer esse verdadeiro amigo, que é Jesus. Que bom que você esteve acompanhando a gente aqui. Nós chegamos ao final. Mas olha, na próxima quinta vai ter mais, tá bom? Eu quero você aqui juntinho da gente. Então, até semana que vem. E olha, use direitinho o seu computador, tá bom? Combinado? Um beijo, tchau, tchau!